Vamos lá, gente, lá no ICL, vamos ver aqui o que falaram a respeito do que está acontecendo na auditoria da Receita. Vamos ver aqui o que os companheiros do ICL estão falando. Vamos lá, tirar o chat aqui deles. Para ver se lá eu encontro um telefone, alguma maneira para eu chegar no meu amigo Leandro. Não dá para convencer ninguém. É tal negócio, né? Acham que a gente tem mesmo cara de otário, não é isso, Leandro Demore? Então, essa foi a explicação esdrúxula que o servidor da Receita Federal, o auditor Ricardo Manzano de Moraes, agora vou dar o nome todo, porque ontem eu não falei nome de ninguém, não sei se vocês repararam, porque enquanto a gente não tiver uma informação mais firme, acho que a gente não deve falar o nome de ninguém, mas este auditor, então, deu essa desculpa esfarrapadíssima para a Corregedoria da Receita Federal para explicar por que ele acessou o nome da nora do Gilmar Mendes, que tem sobrenome Feitosa. Agora, quem era o Feitosa? O amigão que ele perdeu o contato e estava procurando. Trata-se de Ricardo Pereira Feitosa. Quem é Ricardo Pereira Feitosa? Ele foi chefe da inteligência da Receita Federal durante o governo Bolsonaro, mas ficou no cargo somente 4 meses. Por quê? Porque quando ele chegou lá, ele foi de uma forma tão voraz em cima de dados fiscais, de desafetos políticos do Bolsonaro, que acendeu todos os alertas dentro da Receita. Ele teve que deixar o cargo e foi vítima de um processo administrativo. Entre as pessoas que ele checou os dados, está um procurador, que foi justamente o procurador do Rio de Janeiro, que denunciou a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então, existe toda uma turma que tem presença na Receita Federal e ligações com a turma da ABIN paralela. Essas coisas que eu falei agora aconteceram quando? Lembram daquela gravação curiosíssima que apareceu de 2 advogadas do Flávio Bolsonaro com o Heleno, o Bolsonaro e o Ramagem, tratando de uma maneira de anular essa questão eu acompanhei de perto, vamos ver. Todo o processo, destruir provas, dar um jeito de blindar o Flávio Bolsonaro por conta da rachadinha? Pois é, isso aconteceu naquele momento. Então, essas pessoas estão todas interconectadas nessa história da ABIN paralela com as pessoas da Receita Federal que estavam ajudando no processo da ABIN paralela. Alguns nomes aparecem. Ontem eu fui reler 60 páginas do relatório que a Polícia Federal mandou para o Supremo em junho, julho do ano passado, a respeito da ABIN paralela. E tem uma seção lá inteira, seção 14.3, que fala exatamente da Receita Federal, da ingerência do governo Bolsonaro na Receita Federal e dos nomes que se destacam porque participaram desse esforço. Entre eles está quem? Kleber Castro. Quem é Kleber Castro? É o presidente da Unafisco, aquela associação de servidores, não é o sindicato, é uma associação de servidores da Receita que andou dando aquela entrevista bombástica, dizendo que é mais fácil hoje em dia você investigar o pessoal do PCC do que ministros do Supremo, o que é uma grande distorção que ele fez. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes, quando pegou esses servidores da Receita, 3 servidores da Receita e 1 do SERPRO, ele não estava olhando para investigações que esses funcionários estavam fazendo, porque uma investigação dentro da Receita, ela se estabelece, ela tem uma ordem de serviço, ela tem uma estrutura a ser seguida. Não, essas pessoas estavam livremente checando CPFs aleatórios. Então, isso não se trata de uma investigação. Então, o que Kleber Castro disse distorce completamente o trabalho de auditores da Receita Federal, que fazem investigações, sim, estruturadas, estabelecidas. Eles não saem livremente pescando autorizadas informação por aí. Claro, e quando eles começam a mexer em CPFs que eles não podem justificar. Então,
Deixa eu primeiro agradecer o Max. Acho que a BIM paralela não acabou. Daisy, eu tô conversando há dias com gente que conhece essa questão da receita, tá? Não só não acabou, como infelizmente aí é um erro do Lula, tá, gente? Precisa tirar esses bolsonaristas do governo, gente. O diretor da BIM paralela, da BIM oficial, é um cara que foi indiciado pela PF ano passado. O que está acontecendo, gente, vamos ser bem sinceros aqui a respeito de todos esses vazamentos. É uma briga dentro da Polícia Federal. O Nassif estava coberto de razão. Nós estamos vendo uma briga dentro da Polícia Federal e um desejo de atacar o Supremo Tribunal Federal. Não, a BIM paralela não acabou. Tanto que parte dos seus tentáculos, como é que Alan dos Santos está protegido nos Estados Unidos ainda? Como é que nada acontece com Alan dos Santos? Não acontece nada com Alan dos Santos porque a rede de proteção dele ainda está ativa. Porque estão mexendo, ou seja, eles não têm uma ordem de serviço, não tem uma investigação em andamento. Isso bate um alerta para o supervisor. Foi por isso que esse Feitosa, em 4 meses, teve que sair do cargo. Porque ele começou a mexer em tanta informação de gente que ele não devia estar mexendo, que chamou atenção e ele foi afastado e teve que sofrer um PAD. O Kleber Castro, esse da entrevista bombástica, ele foi chamado para depor hoje na Polícia Federal e ele também aparece nesse relatório da PF a respeito da BIM paralela e na Receita Federal. Como que ele aparece? E vocês segurem a onda aí, porque é muito nome, é muita gente. Vai, Elô, a gente está acompanhando. Fiquem comigo, que eu passei a noite relendo esse documento. Mas o Kleber Castro, ele aparece como? Ele foi pressionar um funcionário da Receita Federal que tinha sido escolhido por todos os coordenadores regionais da Receita para ser o próximo corregedor. Corregedor é aquele, vamos deixar claro para a audiência, aquele que investiga desvios, desmandos, condutas irregulares do pessoal da Receita. Então, ele foi indicado para o cargo por todos os corregedores regionais e quando o nome bateu no Paulo Guedes autorizou, só que Flávio Bolsonaro foi lá e falou, não, peraí, vamos escolher um nome da nossa confiança, não dá para ser um cara técnico, um cara sério, um cara de carreira, não, tem que ser um cara comprometido com o bolsonarismo. Então, o nome dele segurou, Bolsonaro chamou o diretor da Receita Federal para conversar, ele acabou entregando o cargo porque se recusou a não indicar esse Bibiano, e o Bibiano foi pressionado pelo Kleber Castro para desistir Cabral, do cargo. Só para o pessoal Cabral, pedindo. isso. Obrigado, Kleber Cabral. Castro sou eu, meu sobrenome que ninguém conhece. Mas o Kleber Cabral foi lá e ligou para ele para pressionar, desiste disso aí, tem gente lá no alto que não quer o seu nome e tal. Então, no resumo mais assim grosseiro da ópera pessoas da Receita e pessoas da BIM paralela, todas ligadas a este auditor que agora está com tornozeleira eletrônica, com passaporte apreendido e que está afastado das funções. Elô, a partir dessa sua informação, vai, Dri, depois eu queria fazer uma pergunta. Queria só fazer um comentário, tirar uma dúvida com a Elô. Primeiro, Elô, Gostei muito desse comentário aqui. Gente, não parem de mandar superchats, tá? A gente precisa muito do apoio de vocês. Na real, Pedro, o que está acontecendo a gente não sabe. O sistema, que é composto por grandes corporações, Estado, políticos, bancos e mídia, resolveu dar a cabeça de Worcaro numa bandeja. Por quê? Pois é. Quem é que entregou o Worcaro, né? O Lucão falou aqui, falamos lá no começo que era para tirar todo mundo que tinha sido indicado, acharam um exagero, agora estão aí batendo cabeça, exatamente. Visão caleidoscópica que é o Paulo Ricardo Paes. Mas depende dos Estados Unidos aceitarem como crime aquelas falas criminosas. Só se vir a matar com base no vomitado pelo Alan dos Santos, lá dos Estados Unidos, é que vai gerar a sua extradição. Não, o que eu falo, o Paulo Ricardo, é que a rede deles está ativa, né? E aí eles se protegem, né? Essa é a questão que eu tô colocando especificamente.
Vamos lá, queridos e queridas. Vamos começar aqui bem o nosso trabalho, meus bonitos e bonitas, lindos e lindas, gatões e gatoas. Estamos divulgando aqui as coisas, queridos. Vamos lá para a gente poder seguir. Bora. Impressionante, porque a Receita Federal virou um grande Google, né? Você bota lá, procura quem você quiser, aparentemente, né? É um escândalo. Mas, Elô, uma das coisas que foi muito questionado foi o Alexandre de Moraes colocar esse processo dentro das fake news, né? Com essas leituras que você fez e essas informações que a gente tem agora, você acha que faz sentido estar dentro desse processo das fake news? Vamos lá, duas coisas. Primeiro, acho que a gente não deve deixar essa impressão, sabe, Adriana, de que a Receita Federal virou um grande Google. Não é isso. É que existem pessoas que abusam do seu cargo. Isso é importante que a Elô está falando, tá? É a mesma coisa que eu ouvi das minhas fontes, tá? Não tem nada de Google. Tem gente negociando esses dados vazados. Tá? Dados sensíveis de vocês. Eu, você, todo mundo que está assistindo essa live, as 300 pessoas que estão assistindo essa live, todos nós estamos correndo o risco de sofrer perseguição, de sofrer espionagem por conta desses servidores. Para interesses outros, às vezes políticos, muitas vezes políticos, e nesse caso é interesse político de um grupo político que quer minar, sim, os ministros do Supremo. Isso posto, vamos lá. Existe muita gente discutindo o regimento do STF, se deve ser do jeito que está. O inquérito não tem prazo para acabar, mas ele precisa de um objeto definido. Então, muita coisa está entrando nesse inquérito das fake news, talvez não seja o caso. Outra coisa que também pode ser questionada, esses servidores da Receita que foram pegos nessa investigação agora, eles não têm foro privilegiado. Seria o caso deles estarem sendo levados, o caso deles está sendo levado para o Supremo? A gente ainda vai ter que ver qual é a justificativa. Vamos pingar, gente. Para isso, né? E a presunção de inocência deles foi respeitada totalmente? Não foi. Então, essas são as questões que eu acho que são justas da gente levantar. Acho também que a gente tem que tomar cuidado para nunca perder o foco da disputa política, porque toda essa história do Banco Master, toda essa história de vazamento de dados, tudo isso tem cunho político. Isso pode também estar sendo feito para desviar a atenção dos grandes nomes da política que estão envolvidos com o caso Master e que deviam, eles sim, estar já respondendo pelas suas atitudes, né? A gente trouxe aqui, o ICL trouxe com exclusividade, Ciro Nogueira, Rueda. Então, esses caras não podem sumir do nosso radar, porque eles são os grandes jogadores da cena política. Ó, o Lucas falando aqui, né? Lembram quando foi falado que a ação do Trump ao ferir a soberania da Venezuela teria reflexos? Isso pode ser visto como um deles. A nossa soberania de dados está sendo desrespeitada. Lucas, é mais antigo, tá? Esse esquema de espionagem, isso remonta, o Nassif fala muito bem disso. É o grampo sem áudio da época do Gilmar Mendes, Demóstenes Torres, no Mensalão. Na verdade, gente, não é a invasão da Venezuela. A América Latina está sendo toda grampeada. O Moro, não é que o Moro convocou a festa da cueca. O Moro botou espiões, incluindo o Tony Garcia, para grampear desembargadores e fazer chantagem. E essa festa do Vorcaro é o quê, gente? Tá? Isso, gente, tudo é um exagero comparar com o caso Epstein, mas o Epstein fez a mesma coisa na ilha, só que com pedofilia, com coisas muito mais graves. E que podem também estar se beneficiando de toda essa fumaça que está se levantando em relação ao Supremo. E te digo mais, Adriana, esse sujeito que foi pego entrando nas informações de uma nora do Gilmar Mendes... Gente, só para a galera que está estranhando a meta que eu coloquei, é que eu coloquei a conta do que faltou nas outras lives, tá? Quem puder ajudar a gente a chegar nessa, a gente precisa muito do apoio de vocês. Estamos com R$77 arrecadados, já fechamos a meta de membros aqui com 3 membrinhos. Mandem contribuições, gente, muito necessário. O que eu ouvi é que ele tinha outras intenções mais sérias
a respeito de ministros do Supremo. Ele estava buscando informações específicas para complicar a vida de juízes do Supremo. Virá mais coisa por aí, não tenho a menor dúvida. Então, cabem esses questionamentos? Acho que cabem. E eles talvez pudessem ser tratados de uma maneira menos fulanizada, que é uma palavra que se gosta de usar hoje, né? Menos no nível do ministro específico, mas das regras gerais do funcionamento da corte. Por quê? Eu digo isso, e eu andei conversando com juristas e advogados que têm esse questionamento. Desde que eu cheguei em Brasília há 3 anos, eu vejo que o triângulo do poder, que está muito bem personificado na Praça dos Três Poderes, né? Você tem o Supremo Tribunal, o Judiciário, o Legislativo, o Executivo. Contabilizei sim, Fernandão. Avisei a Xanda, tá? E é isso. Não é exagero, Pedro, é nosso caso Epstein. Ninguém acha que era só um horroroso, usava aquilo para atingir objetivos. Cara, o problema é que do caso Epstein, eu tenho reservas a fazer comparação com Epstein pela seguinte questão, né? A menos que se encontre esse elemento. O Epstein fazia tráfico de menores pesado, né? Isso não está sendo denunciado por vítimas. Isso está sendo denunciado por interesses outros. Tá? Mas eu entendo o que você está explicando, Fernando. Porque é o nosso caso Epstein no seguinte sentido, que é um modus operandi de chantagens, tá? Essa que é a questão. São os lobos no poder, exatamente como a Elizabeth está falando aqui para nós no chat. Que nós saibamos por enquanto, exatamente, Fernando. Aí, se tiver esse crime, aí o Paulo Ricardo estará completamente certo e eu redondamente enganado. Esse triângulo está completamente desequilibrado. Você teve um avanço incrível do Legislativo sobre o Executivo, lhe tomando as atribuições, né, com relação ao orçamento, e você tem gente que discute se o Supremo também não passou da sua linha de atuação em alguns casos. Então, eu acho que existe uma necessidade de uma conversa republicana para equilibrar as forças desse triângulo novamente. Elô, só fazer eu quero fazer uma pergunta para Elô, agora só um comentário rápido em cima do que a Adriana falou. O STF muitas vezes pode reclamar que ele está muito na dianteira, na mira dessa história, e não deveria, né? Como a Elô falou, quem deveria estar nessa história aqui é Ciro Nogueira, Antônio Rueda, essa gente toda aí que a gente sabe que tem ligações profundas com essa história. Então, só fazer um comentário para fazer um adendo do que a gente falou ontem. Poderia ter sido isso tudo feito em sigilo. Eu não entendo para que soltar 4 nomes de pessoas publicamente numa nota oficial do STF. A apuração não tinha sido feita ainda. A gente está descobrindo as coisas agora. Me pergunto de novo, para que fazer isso desse jeito? Se você não quer chamar atenção para si, não me parece que seja o melhor jeito de não chamar atenção para si. Me parece quase proposital. Né? Na minha humilde opinião, me parece quase proposital chamar atenção para isso. Não, eu quero saber das outras coisas, eu quero saber do que interessa mesmo. Agora, Elô, diante dessa sua apuração, você, pelas informações que você tem, a investigação vai se concentrar em cima desse nome, em cima dessa pessoa, porque parece que ontem até uma das pessoas aí que teve seu nome exposto apresentou um álibi, inclusive, dizendo que estava em outro lugar fazendo um atendimento presencial que não estava nem na frente de um computador no horário que o tal dado foi acessado. Então, você acha que vão descartar pelo menos o nome de 1, 2 ou até 3 pessoas aí, se concentrar nessa história, ou tem mais coisa para vir por aí em relação a esses outros nomes também, que aí já foram para o mundo, né? Olha, pelo que eu ouvi, Demore, o único nome que até agora tem menos suspeita é o da Ruth, é a única mulher desse grupo. Isso. Pode ser que apareça alguma coisa mais adiante. Até agora, pelo que eu ouvi de pessoas dentro da Receita, ela não teria, assim, muitos indícios de suspeição. Porém, os 3 outros, um deles eu trouxe aqui agora, não imprimiu nenhum documento. Os outros 2 imprimiram documentos. O fato do Manzano não ter imprimido documento nenhum não quer dizer absolutamente nada, como me disse uma pessoa ontem. Ele pode fotografar a tela, ele pode anotar os dados, ele pode ser mais esperto, e ele é mais graduado do que os outros, e não produzir essa prova contra ele de ter
feito, né, imprimido documento, Exato, como a gente viu Zelina. acontecer no caso do 8 de janeiro, gente imprimiu documento dentro do Palácio do Planalto, o pessoal que gosta de produzir prova, né? Tem gente que é mais inteligente, mais sagaz, mais esperta. Então, esses outros 3, Demore, pelo que eu ouvi até agora, me parece que tem mais coisa para vir aí sobre eles e que pode implicá-los. Então, vamos ver para onde vai. Esse que eu trouxe hoje, Manzano, sim, já me disseram objetivamente que o que eu trouxe para vocês aqui hoje é só a pontinha do iceberg. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!